Uma outra condição, como eu já mencionei, seria a plexiopatia braquial, porque a plexiopatia braquial ela causa dor, causa edema. Muitas vezes o paciente não tem o linfedema, tem só a plexiopatia braquial, mas essa plexiopatia, por uma redução da mobilidade do membro, vai trazer um edema, vai trazer uma redução dessa sensibilidade, diminuição da força, e aí nesse caso é difícil adaptar uma malha de compressão, e o paciente tem uma alteração da sensibilidade a ponto de se queixar para a gente como uma sensação de membro fantasma. Então ele tem um membro ali, mas às vezes ele acha que o membro está em outra posição, ou que os dedos estão... muitas vezes os dedos estão presos uns nos outros e ele fica se movimentando, e que algum tratamento nosso poderia trazer conforto, mas ao mesmo tempo a gente tem esse conflito para tratar o paciente, porque ele vai se queixar de queimação, formigamento, e o pior para o nosso paciente é que se ele apresentar uma dor por mais de 3 anos, é provável que ele tenha essa dor permanente. E aí a gente começa a se questionar qual seria a melhor conduta para a gente fazer com o nosso paciente nesse caso de uma obstrução tumoral. Esse documento que foi publicado em 2010 sobre os cuidados com pacientes com linfedema, no caso dos pacientes em estadiamento avançado, eles sugeriram que a nossa terapia física complexa ela possa ser adaptada, porque muitos pacientes não suportam essa terapia compressiva. Então, eles sugerem também que faça uma reavaliação em relação aos benefícios, frente às mudanças clínicas dos nossos pacientes com câncer avançado, e que o objetivo, como eu já mencionei para vocês, deva ser sempre o alívio dos sintomas. E a intervenção, o ideal é que seja precoce, logo que esse paciente apresente o primeiro sintoma. Então, se esse paciente apresentar como primeiro sintoma o linfedema antes de apresentar a dor, é ideal que a gente já inicie esse tratamento para trazer o melhor conforto. A nossa terapia física complexa, que, como eu mencionei, são os cuidados com a pele, a drenagem linfática, o enfaixamento compressivo e a cinesioterapia, muitas vezes ela pode ser feita com alguns pacientes se suportarem a compressão ou se não tiverem nenhuma lesão na pele para poder ser submetida à drenagem linfática, Mas muitas vezes ela vai ser adaptada para o enfaixamento, que a gente chama de enfaixamento simples, que seria com bandagens de algodão, ou orientar que o paciente possa fazer um autoenfaixamento, utilizar essas bandagens de algodão para fazer o enfaixamento em si mesmo, orientar que o cuidador faça esse enfaixamento. A gente pode acabar adaptando malhas de compressão com baixa compressão, as malhas elásticas, mas com menor compressão. Podemos adaptar o tape na forma de tape linfático ou compressivo, mas muitas vezes o paciente vai tolerar mais o tape linfático. Lembrando, se esse paciente vai ter lesão na pele, muitas vezes não dá para a gente adaptar. A acupuntura pode ser adaptada. Em alguns casos, a gente vai precisar de adaptação de órteses. Para membro superior, muitas vezes a gente vai precisar de uma tipóia para o paciente suportar o peso desse membro. E para membro inferior, às vezes o paciente vai precisar de adaptação de material auxiliar de marcha, como andador.